E aí, seus lindos, tudo bem com vocês? Vamos lá, esse é o vídeo mais pedido, prometido da minha parte, mais cobrado da parte de vocês aqui desse canal. E por que ele é tão pedido e por que ele é tão prometido e cobrado? Porque existe, sei lá, uma impressão da parte de vocês que os Lifeskillers, eles são detentores de segredos que só eles sabem, e eles fazem coisas que só eles têm acesso e que eles não contam, porque senão eles deixariam de ganhar dinheiro. Então quando você vem aqui nesse ranking e vê, né, a galera mais sem vida, a galera que tá mais alta nisso daqui, você fala, não, os caras sabem de umas histórias aí que eu não sei, os caras detêm um conhecimento aí que eu não tenho, e não adianta perguntar porque o cara nunca vai falar, e tipo, não, nunca foi assim. Eu sempre fui muito transparente em tudo que eu fiz, mas de fato eu nunca abri a minha conta para que vocês vissem exatamente tudo que eu faço, exatamente cada produto daquilo que eu produzo. E isso pode ter causado essa sensação de que eu escondo o jogo e alguma coisa assim. Então hoje eu vou atender pedidos do tipo, que notes você pega, e o que você produz, e o que você faz, e como foi que você chegou até aí. Eu vou passar tudo isso. Como a gente está falando de 2 anos e sei lá, meio, de quase 3. Cara, a gente já vai fazer 3 anos, né? Nesse jogo aqui. Como a gente tá falando de quase 3 anos de vida, não é um negócio que eu vou conseguir fazer num vídeo de 10 minutos porque eu preciso, né, deixar de ser prolixo. Não, esse vídeo inevitavelmente vai ser longo. Então, como diz o Zangado, vai lá, pega um salgadinho, pega um refrigerante, sente-se confortavelmente. E esse vídeo também, quase todo vídeo que eu faço, eu não tenho pressa de chegar ao final dele. Por quê? Porque eu faço como um podcast. Eu não acho que o cara vai parar e vai ficar olhando para a tela e olhando para minha cara linda com um char processando na tela de fundo. Juro para vocês. Todos os vídeos que eu faço para que eles sejam escutados durante o grind, escutados durante a guerra. Guerra não, né? Porque aí é sacanagem. Mas eu quero que você escute em algum momento aí do seu dia, não quero que você fique olhando para a tela. O vídeo de hoje, cara, vai ser muito difícil você aprender alguma coisa só escutando, porque eu vou ter que navegar com você pelo mapa, eu vou ter que andar muito com você pelo mapa, eu vou ter que mostrar muitas coisas na interface, eu vou ter que abrir repetidas vezes o mercado, eu vou usar a calculadora. E aí, assim, além de demorado, ele vai ser minucioso. Então, assim, coisas que você precisa saber a respeito desse vídeo. Primeiro, ele vai demorar. Segundo, eu vou ter que mostrar muitas coisas na tela. E terceiro, eu vou dar muitas dicas boas, só que eu vou passar rushado, porque não dá pra ficar parando. Então, naquela parte do teu interesse, prepare-se aí pra voltar e fazer anotações de tempo, falando, não, eu quero fazer determinada coisa, então eu preciso escutar daqui até aqui 10 vezes, 20 vezes, até eu aprender, até eu descobrir como que é. Beleza? Então tome nota aí do que você achar importante, e eu não apago vídeo nenhum do meu canal, e é uma promessa que eu faço também, que esse canal, enquanto eu tiver controle sobre a minha conta do YouTube, ele vai ficar on para que você acesse, para que você faça uso dele pelo tempo que for preciso e necessário. Vou mostrar os sites também que eu uso de referência, vou fazer de tudo para, caso você queira enveredar nesse caminho, você tenha pelo menos uma linha. E aí eu tenho que te dar um outro alerta. Você pega os Lifeskillers mais bem sucedidos do servidor. Você pega uma Laca, por exemplo. Uma Laca não faz nada do que eu faço. E eu não faço nada do que ele faz. E assim, ele está muito mais avançado, ele tem um gear mais avançado, mas assim, o foco que ele tem e a determinação que ele tem no jogo é outro também. Então eu vou ter que passar muito para vocês a minha disponibilidade, a minha história, o meu histórico, e como foi que eu joguei, e qual foi o meu interesse ao longo de todo esse tempo. Tudo bem? Então, basicamente, assim, eu vou matar saudade da minha progressão, porque eu vou lembrar de muita coisa e vou contar muita coisa. Pronto. 4 minutos só pra dizer como o vídeo vai ser, você já imaginou o tamanho dele. Quando eu caí nesse jogo aqui, ele foi a coisa mais fascinante que... É engraçado, né? Porque aí a gente tem que voltar lá no... A gente tem que voltar lá no Zé e no Bola, falando, não, você vai gostar, você vai adorar esse jogo, você vai jogar com a gente, a hora que você vê, você vai gostar. E eu falando pra eles, não, cara, eu tô de boa no HOTS, MMO nunca mais, tipo, Diablo nunca mais, eu tô de boa desse estilo, e pra mim tem que ser uma partidinha rápida, sem apego. Ele falou, cara, experimenta lá e dá uma olhada. Quando eu vi, de fato, aí eu falei, tá bom, vai, eu vou experimentar. Mas quando eu comprei o jogo, eu comprei porque eu queria jogar com eles. Eu comprei porque eu queria trazer de volta aquela coisa gostosa que era jogar em grupo e tal.
E eu vim despretensiosamente e eu vim no intuito de priorizar muito mais o HOTS, o MOBA, o Heroes of the Storm, do que esse jogo. Então eu seria muito random, muito aleatório. E como eu ia jogar com o Zé e o Zé tem pouco tempo para jogar, eu falei, beleza, eu vou jogar HOTS. E aí o tempo que o Zé for jogar, eu vou jogar com ele e não vai ser tanto tempo assim. Claro, fui enganado, fui enganado. Comecei a jogar, me apaixonei, me empolguei demais com o jogo. A minha empolgação fez com que eu me dedicasse muito, talvez isso tenha desestimulado o pessoal que não tinha tanto tempo assim para jogar. Então foi bastante frustrante pro Zé, pro Bola, o Bola que estava com pouco tempo na época também. E o Kirman nem se fala, que tem pouquíssimo tempo, e além de ter preferência por consoles, o meu tempo de exposição ao jogo era muito maior, eles tinham muito pouco tempo, e as interações em grupo, elas não eram tão prazerosas, e assim, não dá pra você ajudar os seus amigos tanto quanto em outros MMOs. O que aconteceu? Eu acabei sozinho e acabei entrando na Ômega, acabei fazendo amizades aqui dentro do jogo mesmo, mas a minha carreira, embora eu tenha feito grandes amizades, embora eu tenha participado de excelentes guilds, a minha carreira aqui sempre foi solo. Aí você precisa entender um pouco da minha rotina, você precisa entender um pouco do meu trabalho para entender como foi que eu projetei a minha conta e por que é que eu faço na minha conta aquilo que eu faço. Então, cara, é assustadora a minha agenda. Minha agenda é mais ou menos daqui. Tipo, trampo pra cacete. E além disso, eu tenho uma agenda bastante dinâmica. Então eu fico muito tempo na frente do computador e eu tenho diferentes tipos de alunos. Com alguns alunos eu não posso me dedicar praticamente a nada no jogo. Por quê? Porque eles me demandam muita atenção, eu preciso digitar, eu preciso ler, eu preciso interagir o tempo inteiro com eles e eu preciso dar explicações minuciosas a respeito de determinados pontos. Nessa hora que eu vou dar a aula para eles, eu consigo vir aqui a cada 2 ou 3 minutos e me mandar material para o inventário. Então, clicar com o direito aqui, clicar com o direito aqui e mandar para o inventário, não é algo que atrapalhe o meu trabalho. Antigamente, você não precisava ficar fazendo isso daqui o tempo todo. O processo era um trabalho FK em que você podia ficar 40 minutos, 2 horas, às vezes 3 horas afastado do computador. Então, já que eu estava com o computador ligado e eu estava na frente dele, e eu tinha a oportunidade de levar isso daqui em segundo plano, num segundo monitor, eu fazia. Com outros alunos, basicamente o que eu preciso fazer com eles é bater papo. E é um bate-papo solto desses que você tem no boteco. Então você pega assim, as aulas que eu tenho com a Gabriela, por exemplo. Você pega as aulas que eu tenho com o Eduardo. São aulas em que assim, a gente praticamente não usa texto. Praticamente não precisa digitar nada. Então, assim, já que eu estou batendo um papo solto, descontraído com a Mari, com a Gabriela, o que me impede de ficar num spot coletando? Absolutamente nada. Uma coisa é eu fazer PVP. Se eu fazer PVP, eu vou ficar esfregando a testa aqui no teclado se eu jogar, enfim, não vou falar de Classic. Sacanagem. Mas PVP é uma coisa, ficar hitando é uma coisa, ficar participando de uma Node War escutando call é uma coisa. Grindar até é diferente, porque grindar, um cara abre PK pra você, em cima de você, e tenta te tirar de spot, e eu já acho que, assim, os meus alunos, eles não me pagam pra que eu fique tirando PVP num spot de grind. Mas assim, ficar coletando ali em Bear, ficar coletando madeira, pedra, ficar coletando uma coisa que até aumenta a minha capacidade de concentração durante o tempo em que eu estou interagindo no meu trabalho. Então, os meus alunos sabem que eu faço isso e eles não se importam. E o fato de eu ficar fazendo isso em segundo plano faz com que a aula renda até mais do que renderia se eu estivesse simplesmente olhando para a parede ou olhando para a nossa tela de chat. Então, acho que uma coisa me ajuda na outra. O BDO me deixa muito mais focado na minha conversa e faz com que o tempo passe sem que sequer eu perceba, porque eu me perco na conversa ali. E a aula, ela torna o tempo maçante e repetitivo do BDO uma coisa fluida que passa e também eu nem percebo. Tudo bem? Então, o que passa mais rápido? Processo quando você fica olhando, o char processando, ou quando você está gravando um vídeo para o YouTube e aí quando você vê, você já fez um monte e você já está atrasado e precisa mandar. É mais ou menos isso. Então, percebe que o meu trabalho e a minha vida, ela já meio que me levou pro caminho do Life Skiller. Então, outra coisa, às vezes um aluno meu falta e ele fala, cara, pelo amor de Deus, me perdoa, dá pra gente reagendar?
fato de eu jogar BDO e querer ficar na frente do computador fez com que eu me dispusesse a oferecer muito mais reposições para os meus alunos, e isso acabou sendo uma coisa positiva para eles também. Então, quantas vezes um aluno me disse, cara, eu queria fazer aula, sei lá, de madrugada, o único horário que me sobra, e eu falo, eu vou estar aqui, eu vou estar na frente do computador, eu vou estar de boas, e, e e sempre funcionou muito bem. Então eu sempre tendi pro lado do life skill. E aí, inevitavelmente, eu comecei a buscar aquelas life skills que me permitiam ficar away durante bastante tempo. Então esse é o meu perfil de conta. Então, se você olhar para as minhas profissões, o que eu tenho aqui? Eu tenho a coleta, a culinária, que é CMFK, a química, que eu tenho feito muito pouco, a pesca, que é a AFK praticamente. Então tá completamente voltado para esse lado. Quando eu comecei a jogar, então, eu comecei a descobrir, e agora a gente vai entrar na parte de nodes. Eu vou ver se eu faço uma tabelinha aqui com os horários para vocês não terem que ficar escutando aquilo que vocês não precisam. Quando eu comecei a jogar, eu descobri de cara a importância desses pontos de contribuição. E quando estava todo mundo grindando aqui, ó, no começo do servidor, vocês vão até lembrar com saudade quem já é veterano. O pessoal ficava aqui na bruxa, tentando dropar o brinco da bruxa, e eles ficavam no santuário, que agora eu não lembro nem onde que é. Aqui? Cara, faz tanto tempo que eu não entro nesse lugar que agora eu já me esqueci onde fica. Mas aqui, se eu não me engano, para cima de Trent, aqui tem o lugar onde dropa aquele anel mais bostinha que tem de todos. Meu Deus, cara. Eu tô fazendo uma coisa muito saudosista aqui. Não é do Guardião? Qual que era o nome? Marca da Sombra. Marca da Sombra. Então veja, quando todo mundo ficava infinitamente tentando dropar esse Marca da Sombra e o Anel da Bruxa, que era o que a galera ficava fazendo, eu tinha descobrido a importância desses CPs. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a rushar CP infinitamente numa época em que esses pratinhos de culinária aqui, eles ainda não existiam. Então no começo do servidor, por mais que você cozinhasse, você não dropava esses pratinhos aqui, ó, de CP. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer quest de Calphion infinitamente. E aí não estava dando ainda. Por quê? Porque eu queria muito CP. E aí eu descobri que em Raid eu também tinha. E descobri que em Velha também tinha umas duas. Eu descobri que nas estradas tinha... Eu não vou ficar ensinando isso em detalhe porque já não faz sentido fazer isso. Mas eu descobri que nas estradas tinha os NPCs perdidos e que se você clicasse nele e levasse eles para onde eles queriam ir, eles te davam um ponto de contribuição. E eu fazia todas essas quests. Aí eu descobri que em Olvia, cara... nessas repetíveis, eu descobri que em Olvia tinha uma série de quests de alquimia. E eu me apaixonei por isso e eu fazia tudo isso e eu fazia muito rápido. Então, assim, nos 10, 15 minutos eu fazia todas essas quests e aí nessa época eu peguei muita alquimia e eu peguei muito pontos de contribuição também. Então, essa parte de exploração de missões diárias, então eu vinha pra cá, por exemplo. Nessa época eu grindava, né? Então eu vinha aqui pros Mancha, onde estão os Mancha? E aqui eu pegava quests de matar mob. Então eu matava os Mancha, matava uns Kutuns, pegava uns pontos de contribuição, ia pra média, fazia umas quests. Logo quando abriu média, a coisa que mais me empolgava a respeito desse território aqui é que ela tinha muitas diárias e que as diárias delas davam muitos pontos. Não percam tempo fazendo isso, porque hoje já não faz mais sentido. Mas eu vinha pra cá, eu matava os elmos e pegava pontos de contribuição. Aí eu ia aqui no rancho, lá onde tinha corrida de cavalo, eu pegava uma quest, alimentava os cavalos, eu pegava... Tudo pra mim, eu só enxergava CP nesse jogo. Tudo que dava CP eu ia lá e fazia. Até que finalmente vieram os pratos. E aí, com esses CPs, o que a gente fazia? Eu saía pegando nodes porque eu achava que era isso que me deixaria milionário. Então, na época, qual era o meu pensamento? Se um dia eu for grindar, eu posso grindar, mas quando eu for grindar, eu quero ter um monte de trabalhadores bons coletando nos nodes, porque aí eu vou ter o meu loot do campo de onde eu estou grindando, mais todo o fruto, o resultado dos trabalhadores. Isso ainda é válido, isso ainda é verdade. No entanto, para as life skills não é suficiente. Então são duas coisas. Primeiro, é bom, dá dinheiro, mas o material que esses nodes geram não é suficiente para sustentar a sua vida de life skiller.
Tá? Então, a primeira coisa que quando a gente fala de nodes, Fausto, me fala aí quais nodes eu devo pegar porque eu quero fazer culinária. Fausto, me fala aí quais nodes eu devo pegar porque eu quero fazer alquimia. Me fala aí qual node eu tenho que pegar porque eu quero fazer caixa. A primeira coisa que eu quero dizer é que esses nodes eles vão te ajudar muito, eles vão te dar recursos muito preciosos, mas eles serão insuficientes para você fazer qualquer life skill que seja, você vai depender do mercado. Se você quiser ser hardcore nessa vida, você vai ter que depender do mercado. Tudo bem? Então, hoje, quando eu olho para os meus nodes aqui, que eu peguei com esses pontos de contribuição que eu batalhei tanto para conseguir, o que eu vejo? Eu vejo como nodes que vão gerar o material, que vão me servir como um buff, mais ou menos. Então, eles estão aqui para reduzir o preço dos itens que eu compro no mercado em grande quantidade. E para me dar materiais raros para que eu não tenha que comprar e não tenha que me preocupar. E eu estou falando isso daí em poucos casos de alquimia. Tá uma porcaria esse curso, né, gente? Uma das coisas que são características desse canal, eu não consigo preparar nada. Eu não consigo fazer nada com sensação de que eu esteja realizando algum trabalho. Então eu não consigo preparar scripts e eu não consigo me preocupar com o formato. Eu simplesmente abro e vou falando. Tem gente que adora isso, tem gente que odeia, não tem controle sobre tudo. Aí você fala, Fausto, eu não entendi direito esse negócio aí que você falou do ser um mero buff. Vamos supor que para fazer caixa hoje eu preciso comprar cedro, por exemplo. Então eu venho aqui e eu preciso comprar cedro. Aí eu vejo que essa madeira está 1480. Se eu fizer uma caixa pagando 1480, talvez eu não tenha nem lucro com o preço que ela está aqui hoje. Porque aí eu vou gastar uns 2.000 e... Vou gastar uns 3.000 para fazer uma tábua e aí a compensada para mim vai sair uns 11k e pouco, que é o preço dela pronta, então eu não vou estar lucrando nada com o processo e na hora de entregar esse lucro ele também vai ser bem baixo. Vamos supor que eu compre aqui 10.000 tábuas a 1480. Esse valor não me convém. Mas aí, nisso, o meu trabalhador, ele foi lá e coletou 2.000 tábuas. E aí eu fui no spot e coletei mais 4.000. O que eu vou fazer? Eu comprei 10k, certo? Só que aí os meus trabalhadores pegaram 2 e eu peguei 4. Então eu vou dividir isso daqui por 16.000. E aí eu vou saber o custo real da madeira que eu estou pagando. O que ainda, para mim, esse preço aqui, ele tá ruim. Mas vamos supor que eu comprei essa madeira, não hoje que o preço tá alto pra cacete. Não hoje que o preço tá 1480. Mas vamos supor que eu paguei 935 nela, num dia que ela tava na baixa. Ou que eu paguei 1.190 nela. Isso daqui é um caso raro de acontecer, mas vamos supor que aconteça. Então, vamos supor que eu paguei 10.000 vezes 935. E aí os trabalhadores eles pegaram 2 e eu peguei 5.000. Coletei um pouco mais, vai. Eu dei o sangue ali, coletei 5.000. Então quanto que vai ser? Dividido por 17.000, né? 17.000. Então o custo da minha madeira no mercado, mais o que eu coletei, mais o que eu fiz, é como se eu pagasse meros 550. Aí a gente tem uma conversa. Porque quando eu produzir isso daqui, uma tábua vai sair 1.100. Eu não vou colocar tabelas aqui, depois vocês procuram aí nos vídeos que eu já tenho de processo. Mas uma tábua vai sair 1.100, então uma compensada vai sair menos de 5k. 11 dividido por 2,5, quanto que é 11.000 dividido por 2.5, 2.6, dependendo do seu 2.7, dependendo do seu nível do processo. Mas se você for noob, isso daqui, uma compensada está saindo 4.400. Nisso você ganha horrores. Se você quiser vender a tábua, não é essa aqui não. Se você quiser vender essa tábua, ela vai estar saindo 4.400. E aí se você tiver pacote econômico, quanto que isso daqui vai te dar? 11.900 vezes... Percebe? Você gastou 4k e pouco numa tábua que você vai vender por 10k. E se você vender uma caixa de grana, eu preciso mostrar sites para vocês também. Então se você vem nesse site aqui, entra aqui em Trading Tools. Aqui você escolhe o seu nível de comércio. E aí você pega uma caixa de Kauffman. Vamos supor que você mande uma caixa de grana. Tem alguma coisa aqui, Kauffman Timber. Nossa, que esquisito.
Enfim, se você está pegando uma caixa de 230, 534, tirando aí o custo do pó de pedra negra, e dividido por 15 tábuas, se você tirar uma média do abeto do cedro e da bétula, o NPC lá, com o buff do deserto, ele está te pagando 15k numa compensada. 15k numa compensada. O mercado hoje, ele pagaria quanto? 11.900 vezes 0.845? Ele te pagaria uns 10k. E quanto que ela te custou? 4k. Então, esse daqui dá dinheiro? Dá pra caralho. Porque quando você leva, vamos supor que você tire daqui os 5k que deu. Esse lucro vai ser vezes 3 tábuas por caixa, vezes 7.150 caixas por viagem. Então, eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu calculo que 230 mil vezes 7.150 caixas, isso daqui é quando você leva uma carga de grana. E se você calcular que você teve um lucro aí de 50%, o valor ele é bem razoável. E às vezes você consegue um valor até maior. Entendeu? Por que eu dei toda essa explicação? Foi para te convencer a fazer caixa de Kauffman ou não? Foi para você entender como é que você tem que enxergar o Node. Como é que você tem que enxergar o Node. Então, eventualmente, eu vejo, por exemplo, que eu acumulei madeira de... Eu acumulei alguma madeira aqui de freixo, de bétula, porque eu esvaziei aqui há pouco tempo. E essa quantidade de madeira eu levo e é como se ela amortizasse, como se ela desse um buff ali para reduzir o custo que eu tenho de comprar no mercado. Percebe? É claro, quanto menos você comprar, quanto mais você coletar, quanto mais você fizer, quanto menos você depender do mercado, melhor. Mas se você quiser viver de comércio, se você quiser viver de processo, os nodes não vão dar. Né? Então, assim, muitas vezes eu vejo gente triste, porque fala assim, pô, eu juntei madeira durante 2 anos, eu fui fazer caixa de Kauffman, deu pouquinho, por quê? Exatamente por isso, porque os seus nodes eles jamais serão suficientes para que você rushe isso. E aí você vai precisar saber o quanto custa fazer cada coisa, o quanto de tempo você está empenhando em processar e se o tempo que você está gastando para processar, mais o tempo que você está gastando para levar, mais o tempo que você está usando para snipar isso no mercado. Você tem que levar tudo isso em consideração para ver se isso daí é conveniente para você. Ou você pode simplesmente deixar esses nodes coletando recursos e colocar no mercado. Eu acho que é a maneira menos rentável que o node pode ter para você, porém se você pensar que você não está gastando tempo nenhum no processamento dele, não é tão ruim assim. Porque se você vive jogando e vive vendendo tudo que você coleta nos nodes, é porque você está fazendo alguma coisa com o tempo do seu jogo. E se você está no spot, grindando tudo que o spot tem para te oferecer, se você tem o seu equipamento, se você está extraindo desse equipamento o melhor que você pode, então você não precisa ganhar horrores de dinheiro com a madeira que o seu trabalhador está coletando lá para você. Você pode simplesmente abrir mão disso, ir acumulando material e simplesmente jogando tudo no mercado, porque pelo menos você consegue alguma liquidez desse valor todo que você está colocando aí. Tudo bem? Será que eu estou sendo claro? Aí você fala, cara, não é isso que eu queria do teu vídeo. O que eu queria é que você me dissesse quais nodes que você pega e quais que são bons. Então, basicamente, vamos pensar o seguinte. Você vai ter... O que é esse negócio aqui? Nossa, esse daqui é do outro vídeo, gente. Que tipos de nodes você vai ter? Os menos importantes, que são os de cereal, os menos importantes para mim que não faço culinária. Você tem os de metais, você tem os de madeira, aí você vai ter os de erva, e vai ter de traços. Estou esquecendo alguma coisa? E cogumelo. Vamos supor que você se mate de fazer culinária, os nodes e precise muito de farinha. Os nodes de cereal, mesmo que você tenha todos aqui de velha, de balenos, e mesmo que você tenha... Aí se você pegar os 4 de Drovencrone, aí eu não sei mais. Porque aqui tem cereal pra caramba, e como eles custam muito mais CP, eles rendem muito mais também.
eles dão muito mais frutos. Talvez, se você pegar todos esses nodes, talvez ele dê conta da sua demanda. Mas ainda assim, se você quiser fazer muita varinha, eles vão servir mais como, no mesmo esquema. Eles vão servir mais como buff do que como outra coisa, e muito provavelmente você vai ter que comprar aí para processar, caso você queira. Os metais, eles são suficientes para fazer caixa? Não. Então você vai pegar os metais dos nodes, você vai lá no abrigo do peregrino ou em qualquer outro lugar onde você faça coleta de metais, você vai coletar tudo isso, vai somar aqueles que você está coletando dos nodes e vai somar com aquele que você comprou do mercado. Aí é que você vai ter condições de deixar oficinas de metais rodando constantemente. Tudo bem? Madeira. Aí você me pergunta quais nodes de madeira é que são bons. Não é quais nodes de madeira é que são bons, é quais pares você precisa. Porque quando você vai para uma oficina, vamos pegar a nossa oficina aqui de grana, que faz caixa de madeira. Quando você vem para uma oficina, você percebe que as caixas de cidade, elas trabalham com pares de madeira. Então, as caixas de balenos, essas madeiras que você encontra em balenos, você precisa de caixa de freixe de bordo, de madeira de freixe de bordo. Então, se a outra ela está pedindo bordo e pinheiro, então você vê que o bordo ele faz duas caixas e que, portanto, você vai ter que ter bastante caso você queira fazer essas duas. Eu abro mão dessa para poder me dedicar a essa porque o material é mais abundante. Isso é uma questão pessoal. Mas percebe que se você tem uma outra caixa que tem bétula, abeto e cedro, não adianta você pegar node de bétula e pegar node de bordo, porque você não vai conseguir fazer caixa com isso. Então você tem que ver, se você tem pouco CP, vale a pena você pegar as madeiras de balenos. Se você tem mais CP, aí vale a pena você pegar as de Calphion. Mas vamos supor que você conseguiu os pontos de contribuição para pegar bétula, conseguiu os pontos de contribuição para pegar beto e não conseguiu os pontos de contribuição para pegar cedro. Vale a pena você continuar fazendo isso? Se você não gosta de coletar muito, então para de pegar freixo e bordo, desativa os nodes de freixo e bordo. Para quê? Para que você tenha trabalhadores coletando as madeiras que fazem aquela caixa, caso você tenha interesse em fazer essas caixas. Tudo bem? Agora, e se não for o caso? Se não for o caso, você vai ter que ver o que tem maior demanda no mercado. Porque, dá uma olhada, se você for hoje editar Battle aqui... não é assim que se escreve, Fausto. Se você for ver, você tem uma abundância grande dessa madeira e o valor dela é menor. Enquanto que se você colocar cedro, por exemplo, você vê que é uma madeira mais cara e que tem menor abundância. É claro que isso depende do horário também, tá? Olha essa madeira aqui. Percebe? Olha o preço dela nesse momento. Então por que é que você vai ficar com um node de bétula para vender bétula e para que é que você vai coletar bétula se o abeto ele está no preço que está? Então saiba o que coletar e que node pegar também. Aí você fala, então eu vou fazer só esse. Bom, se amanhã todo mundo for aqui nesse, aí o que vai acontecer com o preço da bétula? Vai subir e esse daqui vai cair. Então é um estudo também do que coletar e do que priorizar e do que colocar o trabalhador para ir buscar. Você vai sempre priorizar aquele que é mais raro. Ou se você tiver um monte de CP, o que você faz? Você coloca eles para os trabalhadores para pegarem todas as madeiras. Só que aí quando você for escolher o que você vai coletar, cara, se você tem X de maestria e você coleta 12 madeiras por vez, o que você prefere? Pegar 12 abeto de 1600 ou pegar 12 bétula de 480? Entende? É claro que entra aí abundância, disponibilidade, né? Tem um monte de fatores aí, mas já que você decidiu que você vai coletar, que você colete aquilo que o mercado demanda mais, porque é o mercado que define o preço das coisas. Tudo bem? Então, se você não tem condições de investir em tudo ainda, você não tem que perguntar para mim quais são os nodes melhores. Se você quiser fazer processamento e caixa, você tem que saber quais nodes combam, quais são os nodes que combam. Então, por exemplo, se você quiser fazer lingote de aço, você vai ter que ter carvão e ferro. Não adianta você ter carvão e cobre, por exemplo, que você não vai fazer nada. Então você vai pegar aqueles materiais e vai somar. Agora, se você não quer fazer processo, se você não quer fazer caixa para levar lá, você não tem que colocar o trabalhador para pegar aquele que faz a caixa. Você tem que pegar aquele que tem maior demanda no mercado. Então, entre um node de cobre
que custa 263 e um node de zinco, qual deles é que você vai colocar um trabalhador para buscar? Né? Então, você precisa entender também que a demanda pontual de determinados produtos vai fazer com que o preço de determinado minério dispare. Então, quando você entra no preço do minério, o que fez isso daqui disparar? É que já faz... Aqui a gente vê que já faz mais de 3 meses que eles começaram com a permuta. Porque o zinco ele sempre foi um material relativamente barato. Tanto que antigamente fazer caixa de latão era algo viável. Por que hoje caixa de latão não é algo viável? Porque vieram as fragatas e a demanda por zinco aumentou tanto que não compensa, que simplesmente não compensa você fazer lingote com isso. Então, já que você quer coletar material para vender, por que é que você vai pegar, estanho? Por que é que você vai pegar estanho se você pode pegar zinco? E por que é que você pegaria cobre se você já pegou os de zinco e pode pegar os de estanho? Então, é dessa maneira que você tem que pensar. Não faz sentido você começar a pegar node se você não sabe o que você vai fazer com ele. É claro, se você tem um ponto de contribuição, vai lá e pega, mas estuda também o que você quer fazer com aquilo, porque senão não faz muito sentido. Então, você pode, daqui 2 anos, falar assim, cara, eu pego node de zinco até hoje porque o Fausto ensinou que é zinco, que tem que pegar. Não. Porque hoje a gente tem chumbo que é um minério sucateado pra caralho. Não é mais. Olha lá, tá vendo? O chumbo ele já foi um material muito, muito, mas muito barato. Então, mais barato do que isso aqui. Então, em algum patch que eu perdi, porque eu parei de me atualizar e eu parei de jogar por um tempo, em algum patch que eu perdi, o custo do chumbo disparou ao ponto da demanda dele, do interesse por ele ter aumentado tanto assim. Estão entendendo mais ou menos como funciona? Bom, com esses 400 pontos de CP, o que eu tenho para dizer para vocês também é que não é uma ligação permanente, não é uma ligação definitiva. Eu estou com uns pontos aqui que eu não estou mexendo, porque essas oficinas elas estão trabalhando bastante rápido e toda vez que enche, aí eu vou lá levar. Precisa ser dessa forma? Não. Se você está fazendo caixas e se você pretende esquecer o trabalhador lá fazendo caixas durante muito tempo, por que é que você precisa ter esses nodes ligados? Não precisa, você pode desligar tudo isso daqui, você pode desligar tudo isso daqui do mar, pegar isso daqui e fazer fazendas, você pode ter cultivo, você pode ter extração de outros materiais, sem que você fique com esses nodes ligados o tempo inteiro. Quando que você vai fazer essas ligações? Somente quando você for entregar as caixas. Então, teoricamente, eu só preciso dos nodes de grana ligado quando eu for entregar as caixas de grana. Então, se por exemplo eu decidir que eu vou deixar essas caixas acumularem e que eu não vou entregar por um bom tempo, eu posso desativar tudo isso daqui e usar esses CPs como eu quiser. Ou eu vou gastar 10 de energia para ativar cada um desses com um pacote econômico, ou eu pego o cavalinho e vou aqui de vez em quando e faço a ligação com todo o NPC. Atualmente eu estou ligando tudo pelo mar, mas eu já tive durante um bom tempo essa ligação feita por terra. Então hoje, se eu entregar minha cerca de cultivo e se eu desligar os meus nodes de grana, por exemplo, eu consigo fazer a ligação aqui por dentro. Eu consigo fazer essa ligação aqui por dentro e no meio do caminho que eu estou ligando para chegar em Valência, eu posso pegar outros nodes que são preciosos e que têm recursos muito bons também, né? Aqui no meio do caminho. Bom, o que vocês precisam saber também? Eu sou bastante acumulador e não acumulador de silver. Eu gosto muito de investir em acúmulo de materiais que eu posso processar e eu não me preocupo necessariamente com gears somente. Eu me preocupo com um potencial produtivo. Então eu fiz a minha conta toda direcionada a ter um acúmulo razoável de materiais para que eu pudesse trabalhar com relativa tranquilidade. Então, quando você pega as madeiras que eu mais uso, eu tenho mais de 1 milhão de cada aqui. Eu devo ter quase 2 milhões de uma dessas madeiras. E aí eu vou juntando, eu vou processando lentamente. Só que, gente, nada disso daqui seria viável e seria inteligente se eu não tivesse investido também em trabalhadores. E esses trabalhadores, eles são imprescindíveis. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui em grana? Aliás, vamos até dar comida para os miseráveis.
Tá, todos devidamente alimentados. Vamos lá para os nossos trabalhadores de grana. Então, dei uma olhada nesse trabalhador aqui, que não é dos melhores. Ele está fazendo caixa de lingotes. Esse daqui ele está vindo aqui em Kaufman. Então é um trabalhador de grana que, para não ficar parado e para não ficar pegando node que não tem nada a ver, ele está vindo aqui em Kaufman fazer o lingote dele. Esse daqui ele está indo lá para glitch. Esse cara é lerdo pra caralho. Ele é lerdo pra caralho, mas ele tem umas skills muito boas. Tá vendo que ele tem 3 econômicos e ele tá fazendo caixa de madeira. É uma viagem enorme. Esse daqui, talvez ele me desse mais dinheiro coletando recursos de nodes, e talvez não valesse a pena ele fazer toda essa viagem sem utilizar a oficina de grana. Mas como eu já estou utilizando a oficina de grana, eu já estou fazendo caixa de Kaufman aqui, e aí ele faz 20 caixas, se eu não me engano, a cada 45 minutos. Essas caixas a mais que ele faz acabam sendo uma contribuição. Ele vai voltar, acho que só com 4 caixas, e ele demora pra caramba para fazer isso. Mas é melhor isso do que nada. Perceba, essas skills elas são muito importantes. Então eu tenho velocidade de trabalho na base, eu tenho velocidade de trabalho, essa skill de refinaria e especialidades que eu devo até roletar mais para frente, esse econômico que recupera parte do material. Então, por exemplo, eu tenho 10 mais 7%, não é 17, é 10, isolado de 7% de chance de critar. Então, eu estou usando 15 tábuas, a probabilidade de uma das... São 3 grupos de 5, então eu tenho probabilidade de recuperar uma madeira de um desses grupos. É uma chance bem pequena, mas quando acontece ajuda. Quando acontece é uma economia de 10, 12k. Tudo bem? Então a qualidade do seu trabalhador para que ele consiga produzir com velocidade é imprescindível. Então aqui ó, ele acabou de resetar o ciclo, tá vendo? Que ele está levando 45 minutos. Ele está levando 45 minutos para fazer. Deem uma olhada nessa skill EMP de madeira, né? Empacotamento de madeira. Produção mais 3 quando produz caixa de madeira. Então, para cada uma caixa feita, ele vai fazer 3 a mais. Como ele está em grana numa oficina que faz 5 caixas de vez, ele faz 3 para cada uma dessas. Então, ele faz mais 15. São 20 caixas em 45 minutos, isso é uma velocidade muito grande. Tudo bem? Mas então, com 1.800 de processo, você dá conta desse trabalhador? Dá. É o trabalhador que não dá conta de você. Então você não vai conseguir, por exemplo, fazer com que ele empacote todas as madeiras que você colocou aqui para ele empacotar. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar outras alternativas. Então aqui em Antiga Árvore da Sabedoria eu tenho também trabalhadores que estão indo para Kaufman ou para algum outro lugar empacotar caixas. E aí eu tenho aqui em Trent também trabalhador fazendo caixa de lingote e caixa de ferro. E aí aqui quando chega em Trent você pode até questionar se vale a pena ou não fazer isso. Então, onde que a gente estava? Naquele site lá. Vou pegar esse site aqui. Você percebe que uma caixa de grana levada para Valência vale 230 mil. Quando você vai quando você vai para a Árvore da Sabedoria, ela já cai, 219. Quando você vai para Trent, cai mais ainda, 215. E se você leva de Eféria, dá mais. E se você for em Kaufman, 203. Então, Kaufman é meio que o fundo do poço e para mim, Fausto, é o limite. É o limite. Então eu não vou ficar empacotando de Heidel, eu não vou ficar empacotando em Altinova. Por quê? Porque a hora que eu levar para Valência, mesmo que eu use o buff do deserto, ele vai me pagar muito pouco por essa caixa. Mesmo assim, eu estou recebendo 200 mil, né, descontado o pau de pedra negra aí, por 15 tábuas. O cara está me pagando numa compensada cerca de 13k. E se eu fosse comprar do mercado, vamos voltar lá. Se eu fosse comprar do mercado uma compensada que fosse, vamos ver uma compensada aqui de abeto quanto sai.
Tá vendo que se eu for pagar 12.800, 13, eu vou trabalhar de graça, o trabalhador vai trabalhar de graça e eu vou viajar praticamente de graça. Então, assim, se eu for comprar do mercado, não vale a pena. Mas se eu for fazer todo o processo do material para chegar nesse valor, para que ele me pague numa compensada, é melhor eu empacotar e levar lá para Valência do que vender essa mesma tábua aqui, ó, de 12 por 12.800, sendo que o mercado vai me pegar uma taxa. Então, mesmo que eu consiga vender por 12.800 no mercado, eu vou receber 10.800. Entre receber 10.800, muito melhor se eu puder receber aqueles 13.300 vendendo lá em Valência. Tá entendendo mais ou menos como funciona o esquema do comércio? Aí você fala, cara, mas aí eu tô fazendo permuta e tá dando mais. Sim, você pode grindar e ganhar muito mais do que isso. A diferença é que, tipo, eu tô aqui, né? Então, às vezes dando aula, às vezes gravando vídeo, às vezes assistindo algum seriado, algum filme, ou vendo alguma coisa no YouTube num segundo monitor. Então, geralmente eu assisto vídeos, ou eu fico com a família enquanto ele faz esse processo, e a hora que eu vou coletar, geralmente eu escuto audiobooks, ou então eu escuto podcasts, ou então eu escuto vídeos de YouTube mesmo. Fazendo com que eu não sinta que eu estou dedicando completamente todo o meu tempo a isso aqui. E quando você vai ver, você já tem tipo, muito material acumulado e muita coisa sendo empacotada. E quando você menos espera, por exemplo, todos os dias, alguma dessas caixas aqui bate em 7.150. Então, todos os dias eu posso fazer uma viagem e eu posso ir acumulando lá em Valência. Por dia que eu decidi entregar, eu pego o buff uma vez só. Não preciso ficar pegando todo dia. Eu não preciso ficar pegando esse buff a cada viagem que eu faço. Eu posso simplesmente ir acumulando lá as caixas, pegar um buff e entregar tudo que eu puder ou tudo que eu quiser. Então eu tenho trabalhadores em Trent fazendo entrega de caixas, e em Kaufman eu tenho trabalhador pra caramba. Então quando você pega esses trabalhadores de Kaufman, aí você vê, eu tenho caixas de Azaleia, esse trabalhador não tem crítico. Aliás, eu tenho uma séria reclamação para fazer para PA, cara. Primeiro, essa barrinha que aumentou, mas ainda está nojenta, ela poderia ser muito maior. Segundo, falta aqui nesse jogo um botão que diga que o trabalhador está perfeito, porque eu tenho trabalhadores perfeitos aqui que eu não quero alterar mais. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê o meu trabalhador melhor de todos? Cara, só porque eu precisava do desgraçado, agora ele não aparece. Enfim, às vezes você tem um trabalhador que ele está perfeito e que você não quer que ele mude mais, mas aí você não consegue sinalizar aqui que você não quer mexer mais nele. Então eu tenho um tique que eu tenho uma troca de habilidade disponível ou não, e quando eu tenho, eu fico com coceira e falo, cara, eu quero usar esse daqui e está na hora de usar já. Mas eu tenho os trabalhadores que me incomoda o fato da luz estar acesa e eu não querer mais mexer nele. Agora, um outro problema que teve é que ele veio meio bugado em alguma questão aqui, que às vezes eu clico nesse ícone, eu seleciono a habilidade e eu coloco para confirmar e ele não troca. Mesmo o trabalhador estando parado, ele não troca. E aí, se eu clico em alguma outra habilidade, ele vai lá e troca aquela. E nisso eu me ferrei. Na cidade de Kaufman eu me ferrei 2 vezes, porque eu perdi habilidades preciosas, inclusive desse trabalhador que tinha crítico de caixa. Enfim, eu estou fazendo caixa de erva, caixa de madeira. Aqui eu tenho caixa de balenos. Aqui eu tenho caixa de Kaufman, caixa de lingote. Então, na cidade de Kaufman, por exemplo, diferente de grana que você tem uma oficina só, diferente de árvore da sabedoria que você não tem oficina, diferente de Trent que você praticamente não tem oficina, em Kaufman você tem uma abundância muito grande de oficinas. Então veja, se eu quiser colocar oficinas de madeira, eu tenho tudo isso daqui disponível. Se eu quiser oficinas de minério, eu tenho tudo isso daqui disponível. Então aqui vale a pena você ter alojamentos. Vale a pena que você tenha muitos alojamentos e muitas oficinas para fazer aquilo que você precisa. Então, quando você olha para Kaufman, você percebe que o valor que eles pagam em Valência é muito menor do que de grana, mas é um valor que convém. Por quê? Porque em Kaufman a sua capacidade produtiva é muito grande. Então, às vezes, mais vale você sempre ter um monte de caixa para receber pouco por elas, do que raramente ter poucas caixas para vender por muito dinheiro. Então, essa abundância de oficinas é que faz com que o Life Skiller ele possa coletar à vontade, possa processar à vontade, possa comprar material
do mercado à vontade, sabendo que as oficinas darão conta caso ele queira. O problema é que quanto mais oficinas você tiver, mais baixa a sua média. Tudo bem? Então, em breve eu vou desistir de fazer processo e vou pegar todas essas madeiras que eu acumulei e vou deixar processando só em grana, que é o ponto que mais dá lucro, Aí eu vou me dedicar a alguma outra coisa. Por que eu estou fazendo isso daqui que eu estou fazendo? Primeiro, porque o custo de esforço é absurdamente baixo. O custo de esforço de fazer isso daqui é absurdamente baixo. Segundo, a recompensa financeira atualmente me convém. E terceiro, e não menos importante, eu gosto de rushar XP. Né? Então eu estou aqui, Guru 45 de processo, e eu devo continuar nesse ritmo com todas essas oficinas até a finalização disso. Depois eu vou dar uma sossegada e aí eu vou começar a upar outras oficinas que, por exemplo, são de caixas de ervas, por exemplo. Essas ervas que são baratinhas, você vai ter prejuízo entregando elas lá. A diferença é que elas pesam muito pouco. Comparado com uma caixa de madeira que pesa 30 LT, essa caixa aqui ela pesa 15 LT. Então você não vai levar 750 bugado no cavalo. Você vai levar 14.300. Isso faz com que a sua quantidade de XP obtida aqui de comércio aumente cada vez mais. E por que é bom você upar esse comércio? Porque ao upar o comércio você altera, mesmo que minimamente, o valor da caixa. Então, por exemplo, quando eu era mestre 2 de comércio, uma caixa de Calvion valia 188k. E é por ter upado até o mestre 23 atualmente, que aquela caixa que custava 188k, ela está valendo 203. Né? Então vamos ver, saindo de grana aqui, a caixa de grana para Valência, ela vale 230, mas quando eu estava no mestre 2, ela era 213. Então imagina, se você tá artesão 2 agora, meio que você vai ganhar da madeira de grana aproximadamente aquilo que eu ganho entregando uma madeira de Calvion. Então, se você upa o XP aqui da sua profissão, isso te permite que você pague mais pelas madeiras do mercado e que as madeiras que você coleta e processa sejam mais valiosas. Tudo bem? Então, eu estou no mestre 23. Para o mestre 27 é um esforço absurdo, é cansativo. Não são esses 3k de diferença que vão me deixar rico. Mas é uma diferença que ao longo do tempo e multiplicado por inúmeras caixas que você entrega, acaba valendo a pena. De novo, eu estou mostrando para vocês o segredo da riqueza que vai deixar vocês milionários. Não, eu estou mostrando para vocês qual foi a minha opção. Porque a galera que grinda o dia inteiro nos spots high-end aí, elas estão ganhando mais dinheiro do que eu, provavelmente. Porque eu deixo o meu char parado durante muito tempo. A diferença é essa, é que eu considero esse trabalho aqui praticamente AFK. Tudo bem? E aí, o que mais eu faço? Toda vez que eu acumulo energia, aí eu vou lá coletar quais são as minhas ferramentas favoritas. Eu gosto muito dessa daqui, porque me dá pedra áspera que eu posso vender no mercado ou eu posso fazer pó de pedra negra. Eu gosto muito daqui porque eu consigo muito cobre, muito zinco, muitos de outros minérios. A prata que eu consigo aqui, ela é bem útil, porque aí eu venho para Valência e eu consigo fazer essas garrafas. Então eu sempre tenho uma oficina de garrafa azul, verde. Azul eu desativei agora, mas eu tenho garrafa que custa basicamente, veja, isso daqui vai custar basicamente prata derretido, que você consegue coletando minério em Node, e consegue também derretendo aqueles acessórios que você compra misteriosos no ferreiro. Então o que eu faço? Às vezes quando eu tô meio ruim das pernas de prata e tô com preguiça de coletar, eu vou lá e compro um monte de acessório e derreto tudo. Eu corro o risco de tirar um ogro ali de vez em quando, eu corro o risco de tirar um acessório melhor de vez em quando, mesmo quando eu não tiro, eu consigo pelo menos os minérios que eu preciso para deixar a oficina trabalhando tranquilamente e fazendo garrafas infinitamente. Por que essas garrafas são importantes? Elas vão te dar gratuitamente a água que você vai precisar filtrar para fazer alquimia.
Então você pode tanto vender a garrafa, quanto vender a água, quanto vender a água filtrada, ou então fazer alquimia e ganhar dinheiro com tudo isso. Né? Então, quanto mais coisas você tiver trabalhando para você ao longo do tempo, sem pressa, melhor. Então, por exemplo, eu parei de cozinhar há muito tempo. Então, para que eu vou ficar pegando node de milho se tipo eu não vou usar? Então, eu coloquei aqui os trabalhadores desses nodes que eles coletavam cereal. Aqui, né? Os nodes de cereais eu desativei. Para quê? Para que eles pudessem também ficar fazendo caixa. Também ficar fazendo caixa. E aí a hora que eu decidi levar isso daqui, quando eu tiver, por exemplo, sem cama Silvia, e eu coletar e não tiver o que fazer e tiver com preguiça, eu coloco isso daqui no lombo do cavalo, pego, né, o unicórnio, levo, acumulo lá e depois entrego tudo de uma vez. Isso vai fazer com que lentamente eu ganhe o XP de comércio. E aí você diz, cara, mas isso é um trabalho de corno, isso é um trabalho de filha da puta, isso é um trabalho de quem não tem que fazer. Na verdade, não. Isso é um trabalho que dá muito pouco trabalho, desde que você se dê né, se dê ao trabalho de organizar tudo isso. Então o que você precisa? Você vai precisar de muita erva para deixar acumulada aqui e largar. Aliás, está acabando. E você vai ter que descobrir uma forma inteligente de conseguir pote de pedra negra. Que você pode conseguir em níveis muito avançados, mas eu estou falando níveis muito avançados mesmo de coleta. Você pode conseguir com refinarias. Casa comprada. Então, o que essas refinarias estão fazendo? Basicamente, elas estão transformando. Não, é que algumas delas elas são também oficinas de madeira e elas estão fazendo essas oficinas de madeira. Então eu não tenho tudo isso de oficina fazendo pó de pedra negra. Droga, peraí, gente. Cara, esse vídeo tá com 50 minutos. Refinaria. Casa comprada. E aí eu tenho que ter a sorte de acertar uma que tá fazendo, que é a refinaria mesmo, ok? Na verdade, ó, se vocês pararem pra ver, a cor é diferente. As que estão meio ofuscadas aqui é porque elas estão fazendo outra coisa, tá vendo? E essas que estão mais claras é porque são refinaria mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Teoricamente gastando dinheiro no lixo. Por quê? Porque eu estou usando duas pedras ásperas, mais a comida do trabalhador para fazer um pó de pedra negra que, assim, é mais barato do que uma única pedra áspera. E isso pode te dar a impressão de que você está jogando dinheiro no lixo, mas não necessariamente, porque em níveis muito avançados de coleta, você topa a necessidade de demanda do mercado, então você vende todas as pedras ásperas que o mercado demanda e ainda sobra. Aí para não vender mais barato do que o preço máximo, é melhor que você deixe aqui. Então quanto mais pedra áspera você tiver acumulada aqui, e eu nem tenho tanto assim, mas isso daqui vai lentamente se converter em pó de pedra negra. Vai dar, para a quantidade de caixa que eu estou fazendo, não. Se eu estivesse fazendo caixa só em grana, se eu tivesse só com os trabalhadores de grana trabalhando, isso daqui daria e sobraria. Mas como eu faço garrafa, como eu faço uma série de outras coisas, e como eu faço muita caixa em muitos lugares, isso daqui não dá. O que você vai fazer? Você vai comprar Blackstone e vai moer. Então, uma Blackstone que você compra por 255, por 255 você vai moer isso daqui, e isso daqui vai te dar cerca de 79 ou 80, dependendo do seu nível de processo. Ainda assim vai sair caro. Ainda assim vai sair caro. Porém, isso tira de você a dependência de ter que comprar isso daqui. A dependência de ter que comprar isso daqui. Aliás, ó, a dica do tio. Se você for agora e pegar uma Blackstone, eu tô falando pra você pegar tipo de tonelada, 1.000, 2.000, 5.000. Mas se você pegar uma Blackstone, se você pagar 255 nela, você vai conseguir, dependendo do seu nível de processo, você vai conseguir um pó de pedra negra por 3.200. Se você vender isso a 5.300 agora, menos, quanto que eu falei? Já esqueci, gente. Enfim, você vai ter um lucro bem grande. Dá pra você ganhar dinheiro só moendo a Blackstone que você pegou e vendendo aqui no mercado. O problema é que se você ficar fazendo muito isso, você vai ficar de saco cheio e você vai ver que outras pessoas também vão começar e o preço de Blackstone ele oscila muito. O dia que as pessoas decidem fazer isso, você compra Blackstone
muito barato, pó de pedra negra muito barato, o dia que todo mundo decide moer pedra. O dia que o pessoal se enfesa, aí o preço vai lá para cima. Então você pode ganhar dinheiro manipulando isso também, se você tiver saco para ficar observando tudo isso. Eu não tenho. Aliás, se vocês começarem a comprar um monte de Blackstone, moer tudo, e se vocês decidirem me vender barato, eu vou comprar de monte. Eu vou comprar de monte. Assim como compro madeira também. É engraçado que às vezes você olha para madeira aqui e você fala, nossa, mas tem muito no mercado. Tem muito no mercado, tem 55k. Então por que eu vou coletar e vou colocar isso para vender se vai encalhar no mercado? Não. O giro é absurdamente grande, porque não só eu que faço life skill. E quando o life skiller entra no mercado, a gente entra para secar o mercado. Então não é porque você tem aqui uma oferta de 26 mil, de 36 mil, não se iluda achando que você vai colocar no mercado e não vai conseguir vender. Se você colocar num preço barato, tipo, essas madeiras aqui, elas só estão encalhadas no mercado porque elas estão caras. Se cair abaixo do meu nível aceitável, do preço que eu pago, eu vou chegar aqui e vou arrematar tudo. Tudo bem? Aí você fala, Fausto, você é louco, você é retardado, por que você fica falando isso? Porque agora todo mundo vai fazer. Eu duvido, eu duvido. Eu duvido que só porque eu mostrei como que eu faço caixa, amanhã todo mundo vai parar tudo que vai estar fazendo e vai ficar coletando madeira que nem um condenado, sem gostar de fazer isso. Vai ficar upando o trabalhador sem ter os trabalhadores upados para isso. E vai ficar fazendo viagem lá para Valência sem gostar de fazer isso. Eu duvido. O máximo que vai acontecer é as pessoas todas começarem a coletar, o preço da madeira vai cair. Ótimo. Agora, ou não, as pessoas vão falar assim, nossa, eu vou ser esperto agora porque o cara me deu a dica. Eu vou começar a comprar todas essas madeiras, aí o preço vai disparar e eu vou vender as minhas. Tudo nesse jogo aqui, como life skiller, você tem que entender que você vai ter que ver o que vale a pena comprar, em que momento vale vender, e se vale a pena você pagar um pouco mais para poupar esforço que você vai ter lá na frente. Então, o meu pó de pedra negra, ele sai de graça. Por quê? Porque eu compro um monte Então vamos olhar aqui o armazém. Eu compro um monte de pedra negra quando ela tá barata. E aí eu guardo. E aí quando eu preciso, eu vou lá e moo tudo. Então, por exemplo, eu comprei muita Blackstone na época que ela tava 158 mil, mais ou menos. Eita, o que eu fiz? É, 158 mil dividido por 79 ou 80, eu comprei muita pó de pedra negra na época que isso daqui me saiu 2 mil. O fato de eu fazer uma grande quantidade e vender uma grande quantidade faz com que eu possa comprar mais Blackstone, e esse Blackstone Powder ele me sai de graça. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu estou acompanhando o mercado o tempo inteiro. Você que grinda, você que gosta de PVP, você quer essa vida para você? Talvez você não queira. Talvez você não queira. Ainda assim, percebe que você vai eliminando um custo daqui, um custo dali, você vai comprando aquela madeira que está mais barata naquela semana, você vai aproveitando determinadas oportunidades. Quanto mais você conseguir, se você ganha na hora de coletar, se você ganha na hora de comprar do mercado, se o seu trabalhador está bom e está coletando bastante, se o seu processo está upado, se o seu comércio está otimizado, você vai ganhando pequenas quantidades que somadas na hora de entregar vão dar um valor absurdo. E é isso que é recompensador. Né? Aí eu vou encerrar esse vídeo, que já está com praticamente 1 hora, com duas informações. Primeiro me perguntaram por que a maestria não afeta o comércio? Porque o comércio ele é onde tudo desemboca. Enfim. É onde tudo termina. A sua coleta upada e bufada, ela vai ser liquidada no comércio. O seu processo, ele vai ser liquidado no comércio. A sua habilidade de lidar com o mercado, e de fazer contas, e de fazer previsões, de fazer planejamentos, vai ser liquidado no mercado. O trabalhador que você upou e que hoje te recompensa com um excelente trabalho, ele vai ser liquidado no comércio, desculpa, na hora que você vai entregar em Valência. Então não faria muito sentido você, nesse momento do servidor, talvez um dia sim, mas nesse momento do servidor não faz muito sentido que você tenha maestria de comércio, porque onde você finalmente liquida todos aqueles buffs que você já recebeu. Não seria justo, seria muito roubado. E a segunda, em respeito à maestria de culinária, cara, agora eu não vou lembrar a pergunta. Eu falei que ia responder coisas que eu já não lembro mais o que são. Eu precisava falar alguma coisa aqui sobre a maestria, gente, de culinária.
Perdão, perdão. A última pergunta Fausto, como que se aplica a maestria de culinária? Ah, a maestria de culinária, ela vai. Você tem aqui, veja, a somatória de todos os seus acessórios, de todo o seu nível de XP, mais o traje lá, ele vai aumentar essas chances aqui. Então, na verdade, são essas chances. Então, essa chance de obter a quantidade máxima, ela faz muita diferença. E essa chance de obter prato superior também. Vamos supor que você faça uma refeição de balenos, por exemplo. Você faz a refeição de balenos, ele vai de 1 a 4, de 1 a 4, de 1 a 4. Quando você diz que você tem 21% de chance de aumentar a quantidade máxima, você vai ter mais 4 do que 1. Isso aumenta a quantidade final que você faz, fazendo com que você possa, com que você tenha muito mais receitas do que você teria antes. Então, quando você vai entregar imperial, aquela receita ela te custou menos do que aparentemente custaria menos do que custa para um iniciante, por exemplo. Tudo bem? Não só isso, a chance de obter prato superior vai fazer com que você gere aquela receita laranja, que vale por 3. E não só isso, você tem também a possibilidade de aumento da chance de quantidade máxima nesse prato superior. Então não só vai sair a laranja, como vai sair a quantidade máxima dela. E o que eu mais adoro, é essa chance de culinária em massa. Quando ela faz 10 receitas de uma vez e ela consome só um ciclo do forno. Então, por exemplo, você fica entre 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4. Vamos supor que ele crita, faz 10 de uma vez e bate 4 no dado, você vai fazer 40 receitas de uma vez só. 40 receitas de uma vez só. Aqui você já está ganhando. Então, quando você vai entregar isso daqui para o NPC final, o lucro de 79,6 ele vai ser aplicado, mas a maior riqueza da maestria de culinária ela não está nesse 79,6, ela está na quantidade abundante de receitas que você conseguiu com pouco material. Geralmente, quando você faz o cálculo de quanto material você vai gastar, você faz por uma quantidade X, que é geralmente 2,5. E com a maestria maior, esse seu 2,5 de média, ele vai ser muito mais alto. Muito mais alto. Isso vai fazer com que você ganhe dinheiro. É aqui que você está ganhando dinheiro. A maestria de alquimia é mais ou menos igual, só que muda um pouco no sentido de o traje de maestria de alquimia ele reduz o tempo de sintetização, então você vai fazer alquimia muito mais rápido do que usando o traje de manas de culinária. A diferença é que ele não tem esse crítico de fazer 10 receitas de uma vez. Isso faz com que o ganho de CP, por exemplo, seja muito menor. Por que o ganho de CP da culinária hoje é muito maior do que da alquimia? Porque você vai fazendo sem critar. 37% é meio que eu crito uma vez a cada 3 rodadas. Então é como se fizesse uma receita, 10 receitas. No tempo de 3 eu faço 12. No tempo de 3 eu faço 12. Então, quando calha de sair aquele prato de CP junto com o crítico, ao invés de sair de 1 a 4, sai entre 10 e 40. Pode ser 10, 20, 30 ou 40. Então, se em um segundo você consegue 40 pratos daquele de CP, significa que ao longo do tempo você vai conseguir pratos de CP muito mais rapidamente do que você conseguiria através da alquimia. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença, e é por isso que eu falo para todo mundo que a porta de entrada das life skills ela tem que ser culinária. Rushar infinitamente, coleta, porque é a base de tudo. Sobrou tempo, vai lá e faz. Aliás, acabou a sua energia, vai lá e faz culinária. Spama, tem a culinária do zero. E se você não quiser fazer essas receitas lixo, pega alguma coisa aí que você sabe que vai usar e rusha para sempre. E pega aquela a entrega imperial de culinária e faz também só pelo fato de você estar cozinhando bastante. Quanto mais tempo você passar cozinhando, mais rápido você vai conseguir CP. Quanto menos CPs você tiver, mais fácil é consegui-los, e isso pode te empolgar muito. Você pode entrar no embalo de fazer muito CP. Qual a vantagem de ter 400 CPs? Conseguir 360, 350 não é impossível. Do 350 em diante, para você chegar em 400 é um sacrifício muito grande, mas vale muito a pena, porque eu não fico desligando o Node. Eu posso me dar o luxo de ter grana ligado com valência direto. Eu posso fazer... Eu desligo aqui, na verdade, né? Por que eu desligo aqui? Para poder pegar um baú. Então eu posso me dar ao luxo de ter um baú e de ter uma fazendinha ainda tendo aquele monte de nodes. Se amanhã eu acordar e falar eu não quero mais fazer comércio, eu quero fazer, cultivo, conseguir alocar 100 pontos de contribuição para fazer cultivo me permite ainda ter outros 300 que eu posso usar em outras coisas. Eu posso ter oficinas, eu posso ter nodes de difícil alcance.
Eu não estou pegando atualmente as madeiras aqui de Drigan, por quê? Porque eu não vejo necessidade, porque o mercado ainda tem muita abundância disso. Se um dia o mercado ficar ruim, a gente tem opções de node de cereal, a gente tem opções de node de madeira, a gente tem mais minério aqui. Quanto mais CP você tiver, mais independência você ganha. E quanto melhor a sua coleta, menos dependente do mercado você fica. Se você souber combar essas três coisas e se organizar, se você olhar para o mapa, olhar para o custo dos materiais e ver o que vale a pena comprar para que você não tenha que fazer, o que não vale a pena você fazer porque não vale a pena você comprar porque você pode ir lá e produzir, e aquilo que vale a pena você produzir para vender porque está todo mundo desesperado por aquilo querendo, mais dinheiro você vai ter, muito mais fácil. Então hoje, compensa eu vender lingote de cobre? É claro que não, porque tem muita gente tentando vender isso, tem pouca gente com demanda, então esse preço aqui, ele já está no mínimo há muito tempo e ele não vai subir, você não tem variação e não tem giro desse material aqui. E se você decide vender o de zinco, por exemplo, você vai fazer dinheiro muito fácil numa coisa que está tendo um giro frenético. E se você anotar esse número aqui hoje, amanhã você pode ver aqui quantos lingotes foram comprados nas últimas 24 horas. O que você descobre com isso? Tendência de mercado. O que é que o pessoal está comprando? O que é que o pessoal está querendo? Não é só a variação aqui, é o volume total de vendas também que conta muito no final das contas. Eu sei que esse vídeo ficou infinito, mas eu estou muito orgulhoso de ter feito. Eu espero que vocês tenham perdido essa impressão de que eu escondo aquilo que eu faço. E eu espero que vocês tenham ficado com muitas dúvidas que vocês querem que eu sane, e eu vou responder qualquer pergunta que vocês me façam relacionada àquilo que eu falei com o maior prazer, porque eu quero que vocês aprendam. Quanto mais gente estiver fazendo isso daqui, melhor para mim a longo prazo. E outra, quanto mais gente interessada em fazer isso daqui, menos sozinho eu me sinto. Cara, não teria graça se só eu fizesse life skill e todo o resto fosse de PVP. É muito legal ver que a gente tem com quem partilhar experiências. Não tem coisa mais legal do que eu ensinar life skill pra alguém e depois essa pessoa vir e falar: cara, eu descobri uma coisa, você sabia disso? E aí eu viro pra pessoa e falava: não, cara, eu não fazia ideia. Por que eu falei pra vocês que eu parei de jogar? Porque eu parei de estudar, eu parei de viver o jogo, eu parei de ler patch notes, eu parei de explorar coisas novas, eu parei de produzir coisas novas. A minha vida está sendo cuidar da família que eu criei pra mim, me dedicar ao meu trabalho, e enquanto eu tô logado no jogo, eu fico fazendo isso daqui. Tem alguma coisa de inovadora? Tem alguma coisa de grandiosa? Não. Estou ganhando bastante dinheiro? Estou me satisfazendo, sim. Se eu fosse fazer, por exemplo, permuta agora, eu jogaria no lixo, neste momento pelo menos, eu jogaria no lixo tudo aquilo a que eu me dediquei, porque eu fiquei 2 anos e meio me dedicando a upar o quê? Coleta, culinária, processo e comércio. Basicamente são essas 4. Se eu fiquei todo esse tempo para finalmente chegar num ponto onde eu finalmente estou colhendo esses frutos, por que é que eu vou deixar de colher esses frutos para começar a permuta agora, em que eu vou me dedicar a upar e eu vou demorar muito para ver resultado, para que depois eu tenha só mais uma opção e não possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, já que no final das contas é sempre uma escolha. Pelo menos o setup, né, pelo menos o jogo que eu criei para mim me permite poder jogar sem pacote econômico, porque se eu quiser parar de pagar pacote econômico eu vou continuar entregando em Valência e não vai ter desconto do mercado. E me permite uma vida em que eu não tenha que ler patch notes toda semana. Se você decidir fazer alquimia, você pode ganhar muito mais dinheiro do que eu. Por quê? Porque a demanda por determinados elixirs é enorme e a dificuldade de fazer esses elixirs é enorme. Como tem pouca gente que faz, a galera paga o preço que o vendedor cobra. Eu poderia vender muito disso, só que ainda assim eu teria preocupação de concorrência e teria preocupação de me manter constantemente atualizado em relação à demanda das pessoas. Hoje eu posso ficar 3 meses afastado do jogo cagando pro que é que eles estão querendo comprar no mercado, desde que eu consiga comprar aquilo que eu quero e desde que eu consiga produzir aquilo que eu produzo. Então, essa sensação de independência dos interesses e da movimentação do servidor é que faz com que eu tenha uma vida muito tranquila, muito confortável num caminho meio que paralelo à maioria. Cumpri minha promessa agora? Tomara que vocês nunca mais falem que assim, eu só prometo as coisas e não cumpro, que eu só prometo conteúdo e que vocês não veem a hora de verem a minha conta. Tomara que vocês não pensem que eu fui evasivo. Tomara que vocês não pensem que eu... Esses botões bugados.
Tomara que vocês não pensem que eu fui evasivo falando dos nodes, e eu falei com toda sinceridade a respeito disso. Aliás, eu tenho até outro ponto. É engraçado como, por exemplo, às vezes você tem dois pontos de bétula muito fáceis e aí tem um desgraçado que é dificílimo de conseguir, só que ele vai dar a diferença no final das contas, ele vai aumentar muito a produção no fim das contas. Às vezes você tem campos de por exemplo, carvão de muito fácil acesso, e aí você tem um escondido, um dificílimo de chegar, um que custa bastante ponto de CP, mas aí ele meio que dobra ou triplica a sua produção. Então tem sim os nodes mais interessantes, os mais principais, mas para isso vocês têm esse site maravilhoso aqui que eu quero que vocês usem. Então basta que você saiba o material que você quer, ele dá todos os nodes que você precisa e te dá o caminho e o custo para você chegar lá. Saibam que os nodes mais caros eles vão produzir muito mais também. Logo, aquele node de minério que custa 3 pontos, ele vai dar 3 vezes mais do que aquele que custa 1. Então, saber aquilo que você quer é muito importante. E ainda assim, se você quiser viver disso, repetindo, ele não será suficiente. Tá? Para qualquer coisa que tenha esquecido e falado errado, deixem aí que eu faço adendos ou retificações. Espero do fundo do coração que seja útil e que motive vocês, ou então que isso passe segurança para vocês. Do tipo, cara, eu tô no caminho certo, o meu negócio é PVP e grind mesmo. Esse Nagai que se foda e eu nunca vou fazer life skill porque é chato pra caralho. Se você chegou no final do vídeo com essa convicção, então esse vídeo cumpriu com o propósito dele, que era tirar essa dúvida e tirar esse misticismo em torno daquilo que eu faço dentro do jogo. Ok? Bom, é isso. Grande abraço.